Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Nessa semana, nós vamos voltar ao estudo sobre retas. Agora, nós vamos estudar retas no plano. Quando a gente desenha retas em um plano, nós já vimos que são retas, nós já vimos que são planos. E quando a gente desenha retas num plano, elas vão ter umas posições específicas ao serem desenhadas. Então, vocês podem acompanhar aí, eu tô mostrando aqui para vocês, e vocês podem estar acompanhando na página 209. Nós temos aqui um desenho, esse desenho é chamado de um croquis, de uma rua, de ruas, na verdade, de um bairro. Aí ele vai trazer o seguinte texto. Acompanhe aí. Jair quer explicar para Carla como chegar ao teatro onde vão se encontrar. O teatro fica na rua Pitangueiras. E Jair está observando o mapa, cujo trecho está ao lado. Então, o mapa aqui. Aí tem o nome das ruas. De acordo com esse trecho do mapa, Jair pode dizer a Carla que a rua Pitangueiras e a rua Mar são paralelas? E que a rua Pitangueiras é a rua... E que a rua Pitangueiras é paralela à rua Ondas? Então, a pessoa faz duas perguntas. Mas, primeiro, o que são ruas paralelas? Aí, de acordo com o mapa, a rua Pitangueiras cruza a rua Mar. Então, Jair não pode dizer que essas duas ruas são paralelas. Então, rua Pitangueiras, que é a de cima, rua Mar, que é essa daqui, elas se cruzam em um ponto. Então, ele não pode dizer que elas são paralelas, respondendo a primeira pergunta. Então, por outro lado, a rua Pitangueiras e a rua Ondas não se cruzam e mantêm a mesma distância entre si. Assim, Jair pode dizer que nesse trecho, a rua Pitangueiras é paralela à rua Ondas. Aí agora voltando aqui no mapa. Nós temos rua Pitangueira e rua Ondas. Observe que a rua Pitangueiras está acima, rua Ondas está abaixo. Então, isso significa que elas não se cruzam. Então, realmente, eles podem dizer que elas são ruas paralelas. Aí, então, nós vamos ver o que são isso. As linhas que representam as ruas paralelas lembram retas paralelas. As linhas que representam ruas não paralelas lembram retas concorrentes. Então, nós vamos ver aqui o que realmente são retas paralelas e retas concorrentes. Em verdinho aqui. Duas retas de um plano são concorrentes quando têm apenas um ponto em comum. E aí ele mostra aqui o exemplo. Reta R e reta S. Observe que elas têm um ponto P. O ponto P pertence às duas retas, por isso que elas são retas concorrentes. Então, a reta R é concorrente à reta S. O ponto P é o único ponto que está entre R e que está em R e também em S. Aí observe que tem esse símbolo. Depois eu vou mostrar no papel mais detalhado essa forma de símbolos de separar. Aí a gente tem um outro exemplo, reta A e reta B. A reta A é concorrente à reta B. Observe que elas têm aqui o ponto em comum. Não apresentou o ponto, mas elas se cruzam aqui no meio. Além disso, elas formam 4 ângulos retos. Nós vimos no vídeo anterior, ângulos retos, 90 graus. Observe a marcaçãozinha no meio aí delas, que vai formar aqui no meio aqui, que vão formar um ângulo de 90 graus. Quando acontece isso de formar... Passou aqui a folha. Quando acontece isso de formar um ângulo de 90 graus, nós vamos dizer que essas retas concorrentes, além delas serem concorrentes, elas também, além delas serem concorrentes, elas também são perpendiculares. Então, além delas terem essa forma aqui de concorrente, elas vão ser perpendiculares, que nós vamos ver também no papel depois. Aí nós temos, duas retas são paralelas quando não têm pontos em comum. Aí agora nós temos aqui as duas retas paralelas. Reta U e reta V. Observe que elas não se cruzam. Eu não tenho um ponto em comum entre elas. Aí eu tenho, a reta U é paralela à reta V. Elas não têm nenhum ponto em comum. Indicamos R paralela a S. Aí eu vou mostrar para vocês agora no papel. Ele vai continuar aqui, né?
ele vai mostrar agora como é que a gente vai desenhar essas retas. Então, eu vou mostrar esse desenho, continuando ainda no livro, né? Vocês podem observar aqui a descrição do passo a passo no livro, mas eu vou mostrar no papel fazendo o desenho dessas retas, para vocês estarem aí acompanhando. Então, como nós vimos lá no livro, nós temos lá as retas concorrentes e as retas paralelas. Aí eu falei como é que é a classificação de cada uma e em algumas específicas nós vamos ter uma condição diferente, nós vamos ter uma maneira para poder desenhá-las utilizando o instrumento correto. Primeiro, nós vamos aqui relembrando, vendo o que é cada uma, né? Então, reta concorrente, como o próprio livro disse lá. Na reta concorrente, eu não tenho uma ordem específica para desenhar, porque, como nós vimos a classificação lá para reta concorrente, é que elas vão ter um ponto em comum. Então, eu tenho uma aqui, essas duas retas, vamos chamar de reta S e de reta S, R e de reta S. Então, elas são concorrentes porque elas concorrem em um ponto. Concorre, que significa dizer o quê? Que elas têm este ponto aqui, que nós vamos chamar ele de ponto A, em comum. Além disso, nós vimos que eu tenho um símbolo para poder representar isso aqui. Eu vou ter aqui a reta R é concorrente à reta S. Então, esse símbolozinho aqui, ele representa que as retas, eles são concorrentes. Então, se eu disser assim, desenhe uma reta R, desenhe, e colocar isso aqui. Significa que é para desenhar uma reta R que seja concorrente à reta S. Lembrando que a concorrência entre si, ela não vai ter uma posição, ela pode ser de qualquer, as retas podem ser em qualquer direção. Uma outra situação que pode acontecer de retas concorrentes é que eu não vou ver o ponto em que elas se cruzam. Lembrando que nós vimos que reta, quando a gente viu lá ponto, reta e plano, nós vimos que retas elas são infinitas. Então aqui eu representei um pedaço da reta S e um pedaço da reta R. Pode acontecer do desenho da reta estar desta maneira. Eu tenho aqui a reta T e aqui eu tenho a reta U. Aí eu vou olhar e falar, não, elas não são concorrentes porque eu não tô vendo um ponto em comum entre elas. Mas a gente tem que lembrar que as retas, elas são infinitas. Eu desenhei só um pedaço. Veja só o que acontece. Se eu continuar prolongando a reta T, ela não vai nunca tocar na reta U. Mas se eu continuar prolongando a reta U, ela vai tocar em um ponto da reta T. Então, eu tenho que imaginar, além da reta, quando eu tenho a reta desenhada, eu tenho que imaginar além daquilo que está desenhado ali. Então, observe que quando eu continuei prolongando aqui, cruzou. Quando ela se cruzou, eu formei esse ponto em comum. Então, eu também posso dizer que a reta T, ela é concorrente à reta U, pois elas têm um ponto em comum. E existe um caso especial de reta concorrente que é chamado de perpendicular. Especial por quê? Ela é uma reta concorrente. A reta perpendicular, ela é uma reta concorrente porque ela vai ter um ponto em comum. Elas vão se cruzar. Só que elas vão se cruzar em que condição? Tem uma condição específica que vai fazer ela ser perpendicular. Quando elas se cruzarem, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Ângulo reto, que foi o que nós vimos de ângulos no vídeo passado. Ângulo reto, que nós vimos lá, é aquele ângulo que ele vai formar. São duas retas que vão formar um ângulo de 90 graus. Então, esse vai ser um caso específico de uma reta concorrente, que além de concorrente, ela vai ser perpendicular. Então, eu vou ter dessa maneira aqui. Eu vou ter uma reta aqui.
E a outra reta, sim. Então, eu vou ter uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Então, eu vou ter aqui reta A e reta B. Lembrando que retas são letras minúsculas. Isso daqui tem um ângulo de 90 graus. E em todos os cantos tem um ângulo de 90 graus, ó. Os 4 cantos são ângulos de 90 graus. Eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Isso é o que vai determinar a reta perpendicular. Então, ela é uma concorrente, uma reta concorrente, mas além disso, ela tem essa classificação especial de perpendicular por conta desse ângulo de 90 graus. E aí, eu posso usar esse símbolozinho aqui, dizer que A e B são concorrentes. Além disso, eu posso dizer também que A e B são perpendiculares. Observe que o símbolozinho agora muda. O símbolozinho para perpendicular vai ser esse daqui, que é um caso específico. No caso da reta perpendicular, a gente precisa tomar cuidado porque a gente viu lá que eu tenho o instrumento adequado para poder medir o ângulo, que é 90, que é o ângulo de 90, que é o transferidor. E como eu disse para vocês no vídeo anterior, 91 não é ângulo reto. 89,5 não é ângulo reto. 89,9 não é ângulo reto. Então, aqui eu desenhei sem instrumento nenhum, só com a caneta. Pode ser que aqui não tenha 90 graus. Pode ser que tenha um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Só assim a gente não consegue. Eu poderia desenhar com o transferidor. Outro instrumento que a gente vai utilizar para poder desenhar exatamente uma reta perpendicular vai ser a régua e o esquadro. Esse esquadro aqui foi o instrumento que vocês adquiriram no início do ano, pediu lá no material que vinha o transferidor, o esquadro e o compasso. O esquadro nós vamos utilizar para poder fazer o desenho. O esquadro, ele tem um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Se a gente vai ver como é que eu vou identificar o ângulo de 90 graus do esquadro. O ângulo de 90 graus do esquadro é aqui, ó, o ângulo reto. Observe que essa pontinha aqui é mais fechadinha. Essa pontinha mais fechada, então, eu tenho 90 graus aqui. E aí eu tenho que perceber onde é que eu vou usar, quando é que eu vou usar esse ângulo de 90 graus ou não. Para desenhar uma reta perpendicular, eu vou começar com a régua. Eu vou pegar a régua, lembrando que não precisa ter medida, então eu posso usar qualquer um dos dois lados da régua. Eu vou pegar a régua e vou fazer um traço. Aqui vai ser a minha primeira reta. Não tem orientação nenhuma. Eu posso fazer ele reto assim, mas eu posso fazer ele inclinado também. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer inclinado só pra gente perceber como é que vai dar certinho esse ângulo de 90 graus. Lembrando, eu vou fazer o desenho com a caneta, mas todo desenho que vocês forem fazer, faça a lápis. Não se faz desenho de caneta. Aqui eu vou fazer a caneta porque se eu fizer a lápis não dá pra vocês enxergarem. Então, eu vou fazer aqui minha primeira reta. Pronto. Não tem medida, não tem orientação, nada. Primeira reta livre. Sem tirar a régua do papel, eu não posso deixar a régua sair do papel. Eu vou pegar o esquadro. E aí eu falei pra vocês que tem esse ângulo de 90 graus no esquadro. Eu vou pegar esse ângulo de 90 graus, um dos dois lados. Lembrando, eu tenho dois lados com um ângulo de 90 graus e um sem. Geralmente, o ângulo sem os 90 graus é o que não tem as marcações aqui, ó, de centímetros. Então, quando eu falar do ângulo de 90 graus, eu vou usar essa marcação aqui em centímetros. Quando eu falar do lado que não tem 90 graus, esse lado maior que não tem a marcação em centímetros, que eu tenho dois que não tem. Então, é o lado que está na frente dele. Então, eu vou pegar o esquadro com essa marcação aqui de 90 graus e vou colocar em cima da régua. Observe que a régua vai ficar fixa, o esquadro fica móvel. Eu vou movimentar esse esquadro, por quê? Porque eu posso determinar onde eu vou colocar a minha segunda reta. Lembrando que a minha segunda reta tem que passar pela primeira. A primeira reta tá aqui. Então, a minha segunda reta, eu vou posicionar ela aqui. Sem tirar nada do papel agora, eu pego novamente o lápis e risco aqui. Pronto. Agora eu vou tirar do papel e vou só terminar aqui, ó, pra ela poder descer e fazer esse ponto em comum. Aí eu tenho aqui as minhas duas retas.
eu posso garantir que aqui tem 90 graus. Se eu quiser pegar o transferidor e medir, eu posso medir que vai ter exatamente 90 graus, justamente porque eu desenhei com esses dois instrumentos. Aí eu tenho reta L e reta T. Lembrando que não precisa ser na ordem do alfabeto, não. Então, eu tenho aqui que a reta L é perpendicular à reta T. E aí, eu posso sempre garantir essa questão de perpendicular, que realmente vai ter esse ângulo de 90 graus, justamente porque eu fiz dessa maneira. Então, lá no livro também, no vídeo não mostrei, mas lá no livro ele mostra esse passo a passo também. Ele vai pegar a régua, vai fazer a primeira reta, vai pegar o esquadro com um desses dois lados que formam o ângulo reto. Então, observe, o ângulo reto está aqui. Eu tenho esse lado que está na frente dele. Então, quando eu falar que eu vou usar o lado que tem o ângulo reto, eu posso usar ou esse. Eu só não posso usar o que está na frente dele. Para ficar bem mais firme, onde é que vai estar o ângulo reto no esquadro? Onde está o zero da marcação em centímetros. O zero está aqui, então o ângulo reto está aqui. Então, eu posso colocar ele aqui, ou eu posso colocar ele aqui. Eu posso colocar um desses dois lados, que vai servir para me desenhar a minha reta perpendicular. Lembrando que o esquadro é móvel, a régua é fixa. Uma vez que eu fiz a primeira reta, eu não posso tirar a régua do papel. Então, esse é retas concorrentes, e esse é um caso específico de retas concorrentes, que são retas perpendiculares. Depois, nós temos retas paralelas. As retas paralelas é o contrário das retas concorrentes. Retas concorrentes, eu tenho um ponto em comum. Retas paralelas, eu não tenho nenhum ponto em comum. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer essa situação. Eu não tinha nenhum ponto em comum, mas se eu continuar prolongando, vai aparecer esse ponto em comum. Então, ela continua sendo concorrente. Então, para as retas serem paralelas, mesmo prolongando, eu não posso ter esse ponto em comum. Então, se eu tenho duas retas aqui, reta D e reta R. Para me afirmar que realmente elas são concorrentes, eu tenho que imaginar o prolongamento dessas retas, já que eu desenhei aqui só uma parte delas. Então, eu tenho que imaginar que eu posso prolongar essas retas aqui, e mesmo prolongando, elas vão continuar sem ter um ponto em comum. Se eu garanto isso, então eu garanto que elas são paralelas. E aí a gente vai ter também um símbolo para poder representar elas. Eu vou ter que a reta D é paralela à reta R. Então, observe que esses nomes, concorrente, perpendicular, paralela, em algumas situações eles não vai ser escrito o nome, ele vai utilizar esse símbolozinho aqui. Então, esse daqui é o símbolozinho para retas paralelas. Então, fazendo só uma legendinha aqui do lado. A gente volta aqui. Uma legendinha do lado. Eu tenho três símbolos. Eu tenho esse símbolo, eu tenho este símbolo e tenho agora este símbolo. Cada um deles representa uma dessas posições. Esse daqui representa as retas concorrentes. Esse daqui representa as retas perpendiculares. E esse daqui representa as retas paralelas. Então, é bom a gente lembrar de cada símbolozinho desse daqui, porque pode acontecer situações em que ele não vai falar qual é a posição, ele vai trazer só o símbolo. Assim como nas retas perpendiculares, as retas paralelas, ela tem uma regrinha para a gente desenhar, porque se eu desenho ela aleatória, eu posso colocar uma inclinaçãozinha nela. E aí, ao prolongar por muito tempo, eu vou conseguir achar esse ponto de encontro delas, se eu colocar uma inclinação. Então, para desenhar uma reta paralela, nós também vamos utilizar desses dois instrumentos, régua e esquadro. Para a reta perpendicular, eu começo com a régua e o esquadro é móvel. Para a reta paralela, nós vamos começar com o esquadro. Na reta perpendicular, já que a reta perpendicular é uma espécie de reta concorrente que
forma um ângulo de 90 graus quando ela se cruza, eu uso esse ângulo reto. Para a reta paralela, eu vou utilizar o lado que não tem o ângulo reto. Então, se o ângulo reto é aqui onde tem o zero, esse lado tem um ângulo reto, esse lado tem um ângulo reto. Então, qual é o lado que não tem um ângulo reto? Esse. Então, para desenhar uma reta paralela, eu vou começar por esse lado aqui. Então, eu vou pegar esse lado aqui, vou posicionar no papel, deixa eu subir um pouquinho, senão não dá pra ver. Vou posicionar no papel e vou desenhar a minha primeira reta. Lembrando que a primeira reta ela é aleatória, eu posso desenhar ela em qualquer sentido. Eu posso desenhar nesse sentido, posso desenhar ela mais inclinada. A posição pode ser qualquer uma, vou desenhar ela um pouco mais inclinada aqui. Então, eu vou desenhar a minha primeira reta. Pronto. Depois que eu desenho a minha primeira reta, é igual na perpendicular. Não posso mais tirar o esquadro do papel. Pronto. Agora, eu vou pegar a régua para poder desenhar o restante. A gente desenhou, não pode tirar do papel. Observe que eu não tirei, eu soltei aqui para poder pegar a régua, só que em momento nenhum eu posso tirar o esquadro do papel. A partir do igual às retas perpendiculares. A partir do momento que eu faço esse desenho, eu não posso mais tirar do papel. Então, pegou aí, não posso tirar o esquadro do papel porque eu já desenhei a minha primeira reta. Aí eu vou pegar a régua e eu vou posicionar a régua embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó. Posso posicionar aqui também? Posso. Pode ser em qualquer um dos dois lados. Eu vou posicionar a minha régua aqui e observe que a régua ela vai ficar fixa. A régua, eu não posso mais tirar a régua. Primeiro, eu não posso tirar o esquadro. Depois que eu fecho o esquadro com a régua, eu não posso mais tirar a régua do lugar. E aí, o esquadro vai ser móvel. Posso movimentar o esquadro. Então, eu posso movimentar o esquadro para cá. Desenhei outra reta. Posso movimentar o esquadro mais uma vez. Desenhei outra reta. Posso movimentar o esquadro para cima. Desenhei outra reta. Posso colocar, ó, observe que eu coloquei aqui. Mas e se eu tivesse colocado a régua aqui? Era a mesma coisa. Tenho a régua aqui, a régua agora é fixa e a régua ela trava o esquadro. O esquadro vai deslizar em cima da régua. Então, eu vou movimentando o esquadro em cima da régua. A régua não pode sair do lugar de jeito nenhum. E qualquer outro lugar que eu parar o esquadro aqui, eu posso desenhar uma reta que ela vai ser paralela. Então, pode ser nas duas posições. Então, não tem problema. Não tem como eu esquecer em qual posição eu vou colocar a régua em relação ao esquadro. Eu posso colocar aqui e eu posso colocar aqui. Que eu vou dar essa movimentação no esquadro e vou conseguir desenhar as minhas retas. Observe que eu fiz aqui 4 retas. Todas elas são paralelas. Só que eu só posso colocar de 2 em 2. Então, lembrando que a gente tem que colocar as setinhas para poder indicar que são retas. Então, vamos ter a reta R, S, T e U. Coloquei na ordem alfabética, mas lembrando que não precisa. Eu só posso dizer que elas são paralelas 2 a 2. Então, eu vou ter que... Não vou escrever todas as opções, mas eu vou ter que a reta R paralela à reta S. Reta R é paralela à reta T. Reta R é paralela à reta U. E assim sucessivamente. Eu tenho S paralela a T e paralela a U. E T paralela a U. Eu posso dizer que a reta U é paralela à reta R? Posso, mas é a mesma coisa. R paralela a U e U paralela a R é a mesma coisa. Aquela mesma coisa dos pontos para determinar uma reta. Por exemplo, a reta é formada pelos pontos AB. E BA é a mesma reta. Então, eu não preciso inverter. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que é importante eu lembrar as regras para poder desenhar com os instrumentos.
que eu tô mostrando aqui no vídeo, não conseguiu entender da primeira vez, volta ao vídeo, vai assistindo até conseguir entender como é que eu vou utilizar esses instrumentos. Vai pegando o instrumento também, vai fazendo, de acordo eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí no caderno, para poder ir conseguindo entender como é que faz. E no livro, naquela parte inicial que eu mostrei lá, tem também mostrando esse mesmo passo a passo aqui, tem lá descrito. Então vocês têm essas duas formas de estar estudando. Vocês têm a forma vendo no vídeo e a forma descrita no livro. Além disso, tem um outro tipo de reta que não é muito trabalhado, mas existe, que são retas coincidentes. Retas coincidentes é quando eu desenho uma reta exatamente em cima da outra. Então, eu desenhei aqui a reta A, e aí depois eu venho e desenho a reta B. Observe que a reta B está aqui, ó. Acompanha a linha, ó. Reta B. É uma em cima da outra. E isso são retas coincidentes. Elas coincidem. Elas não têm um símbolozinho específico e nenhuma forma específica para desenhar, justamente por isso que elas não são muito estudadas. É um tipo de posição de reta, porque está desenhada uma sobre a outra, mas não tem essas análises específicas justamente por ser bem simples. Então é como se eu tenho aqui, ó, reta B é em vermelho, reta A é em preto. É como se cada caneta dessa fosse uma reta. Coloquei uma sobre a outra. São retas coincidentes. Então, para a aula de hoje é isso. São posições relativas das retas nos planos. E aí nós temos essas 4 condições. Reta concorrente, reta perpendicular, que é um caso específico de reta concorrente. Reta concorrente tem um ponto em comum. Reta perpendicular, elas vão se cruzar para formar esse ponto em comum e vai formar um ângulo de 90 graus. Retas paralelas são retas que não se cruzam de maneira nenhuma, nem prolongando. E retas coincidentes são desenhar uma reta em cima da outra, elas coincidem. Então ela tem vários pontos, todos os pontos em comuns. Então, bons estudos. Tentem fazer os desenhos aí utilizando os instrumentos, que é uma técnica que vai ser utilizada posteriormente. Até a próxima.